Vini, um prazer te receber aqui no Conexão EMQ para a gente conversar um pouquinho sobre a tua trajetória como estudante, como professor, na área da fisioterapia, para que a nossa audiência consiga te conhecer um pouco mais. Então, a primeira pergunta que eu vou fazer, e já te recepcionando, é a seguinte: quando o Vini tinha lá seus 15, 16 anos e ele estava buscando escolher uma profissão, como é que isso aconteceu? Porque a gente tem jovens na Escola Mário Quintana que estão nesse momento de apreensão, estão no 9º ano, entrando no ensino médio e muitas vezes estão confusos, são muitas opções, são muitas áreas, um mundo em transformação. Como é que foi a tua escolha? Como é que foi a tua família nisso tudo? Como é que foi aquele ambiente do Vini adolescente escolhendo uma profissão? Poxa, primeiro eu gostaria de agradecer ao Colégio Mário Quintana, à Escola Mário Quintana, por estar aqui e poder proporcionar esse bate-papo. E, caramba, você me levou agora bons anos atrás, né? E aí, falando especialmente para os nossos aprendizes que vão estar aí do outro lado nos escutando, eu também tive muitas dúvidas, né? Eu também passei por esse momento de indecisão, aonde às vezes eu queria algo, em outro momento eu já queria algo totalmente diferente e isso se contrapunha ao que os meus pais queriam, né? Então eu sou paulistano, criado no interior de São Paulo, filho de uma família do interior de São Paulo, e as biológicas elas sempre caminharam dentro de mim, né? Desde muito cedo as ciências biológicas, hoje a gente chama de ciências da saúde no nível superior, elas estiveram dentro de mim. Isso a gente vai pegando aptidão, é óbvio que a gente tem que saber de tudo um pouco, mas eu também como professor hoje enxergo que eu não posso descartar a minha competência que de repente possa ser nata. E então, enquanto eu tinha colegas que desmontavam despertadores, eu gostava de achar bicho morto, cara, para ver o que tinha dentro, né? Isso já lá atrás. Então eu tinha um sonho de ir para a área da saúde, e aí eu tenho que ser muito sincero, né? E a área da saúde para mim era ser médico, né? Então eu queria ser médico, os meus pais alimentavam essa vontade de que eu também fosse médico, até um determinado momento da minha vida, eu gosto de jogar futebol, em que eu tinha lá meus 14, 15 anos de idade, e que eu sofri uma lesão no tornozelo, né? Aquela coisa de jogar no time do colégio, disputar campeonatos pelo time do colégio. Eles ainda gostam. Eles ainda gostam, eu sei disso. E aí então eu precisei fazer fisioterapia. E a fisioterapia era uma palavra que pouquíssimas vezes no interior de São Paulo eu já tinha ouvido falar, né? E aí eu gostei daquilo, poxa, que legal. Comentei com o fisioterapeuta, que eu nem sabia que era um fisioterapeuta à época, a gente está falando de 90, de repente, 91, né? Ou até um pouquinho antes. E ele disse, olha, para você fazer o que eu faço, você não precisa ser médico, você tem que ser fisioterapeuta. E aí então eu cheguei em casa, depois de alguns momentos, disse, olha, eu quero fazer fisioterapia. Isso foi um choque para alguns, um choque para outros. A gente sabe que os pais, eles olham muito hoje para as escolhas dos seus filhos e é imprescindível que isso aconteça, né? Mas há de ser pensado, né, esse pensamento que nós temos enquanto pais, porque sou pai também, do futuro financeiro, isso é importante, mas então teve alguns duelos, teve alguns diálogos, acabou prevalecendo a minha escolha, até porque em um determinado momento eu ouvi do meu avô, que ainda é vivo, aos seus 90 e tantos anos de idade, que um homem precisa ser feliz frente às escolhas que ele faz, não sobre as escolhas que a vida impõe. E isso então me fez fazer a graduação em fisioterapia. Me graduei, sou bacharel hoje, não atuo mais como fisioterapeuta, né? Estou na docência de 2010 para cá exclusivamente, mas na docência em si desde 2000. E então eu acabei fazendo essa graduação. Me apaixonei por ela, estudei muito por ela, né? Sou grato a ela, porque foi esse bacharelado que me permitiu me tornar professor, né? Então, para deixar os nossos alunos... e eu ainda estou me permitindo o uso da palavra aluno, tá? Daqui a pouco a gente troca, mas para deixá-los mais tranquilos, sim, as dúvidas existem, as frustrações existem e elas fazem parte do processo natural da evolução que nós, enquanto seres humanos, devemos buscar aqui nesse planeta. Perfeito. E essa transição, porque tu começas na fisioterapia, trabalhas alguns anos como fisioterapeuta e aí ingressas na sala de aula, no magistério.
lá em 2000, como tu falasse. Então já temos 25 anos de sala de aula, mas exclusivamente nos últimos 15 anos. Então a minha pergunta para ti é como é que surgiu, como é que lá o Vini profissional da fisioterapia começa a ser professor, começa a se apaixonar, porque acaba sendo um vício também a sala de aula e comunicar com as pessoas e ensinar e transformar vidas. Como é que isso aconteceu para ti e como é que isso mudou a tua vida também lá atrás? Poxa, mais uma vez, é um podcast que vai no âmago, às vezes, da inteligência emocional. Então a gente tem que sempre estar duelando entre a razão e a emoção, e isso é muito bom porque também nos eleva. Cara, eu vou ser sincero, há pouco antes da gente começar, a gente estava falando sobre timidez, né? Por incrível que pareça, eu sou um cara tímido, eu enquanto ser humano. Eu, Vinícius de Moraes, né? Sim. Eu sou tímido. E, óbvio, como professor, a gente se caracteriza, a gente se transforma, a gente se doa. Então, eu era aquele aluno, né, com vergonha de apresentar trabalho na frente, valendo nota ali para o professor, né? Então, eu era muito tímido para isso. Então, eu jamais me imaginei ou sequer projetei ser professor. Eu tinha colegas que são professores hoje, que desde a graduação já diziam, eu vou para o mestrado, eu vou para o doutorado, eu quero ser acadêmico, eu quero ser professor. Eu não tinha esse idealismo. Mas aí acontece que a vida profissional me levou para um lado e que este lado de êxito profissional dentro da minha área, que era a fisioterapia, isso lá em 99, 2000, acabou me levando ou me abrindo portas para algumas aulas de pós-graduação. E essas aulas em pós-graduação começaram também a me levar a diversos estados brasileiros, lecionando em aulas de final de semana, aquelas aulas do sábado e do domingo na pós-graduação. E eu comecei a perceber que aquilo era legal. Legal não simplesmente pelo fato de estar dando aula, mas é legal porque você via o olho do teu aprendiz brilhando em alguns momentos, sabe? Eu acho que, como a Anastasio fala, quando a religação do saber acontece, que aquele teu aluno levanta a sobrancelha, que você fala, poxa, cara, ele captou a coisa, E eu falei, cara, que oportunidade ímpar que um ser humano tem na vida de regar um vaso, Que vaso é esse? Aquele ser humanozinho, como aí a internet brinca hoje com as coisas, onde tem uma semente plantada de um sonho de me tornar profissional em uma determinada área, aonde eu faço simplesmente, fazendo uma analogia, o regar deste vaso. Outros substratos são necessários, outras pessoas, experiências são necessárias para que essa flor cresça. A eubiose, em uma escola esotérica, diz que a esperança da colheita mora na qualidade da semente e no cultivar dessa terra. Então é mais ou menos por aí. Eu fui me apaixonando pelo toque de sensibilidade que, além do meu conteúdo, eu conseguia levar para aqueles pequenos aprendizes, e isso foi me levando cada vez mais a buscar o academicismo pedagógico, até surgiu uma oportunidade em São Paulo, em uma universidade, comecei a lecionar neurociências e logo em seguida a cadeira de anatomia humana, de onde estou até hoje, Então eu digo que de 2000 a 2025 eu fiquei 1 ano e 6 meses longe da sala de aula por conta de uma posição de gestão que tive em uma faculdade de medicina no Brasil, e que me fez uma falta danada, Foi muito bom para o meu currículo, mas o Vinícius, professor, sentiu falta do cheirinho do formol lá dos nossos laboratórios, cara. Vinícius, a gente se conheceu hoje e então eu tô aprendendo um pouco com a tua trajetória, mas me chamou muito a atenção esse teu lado de uma pessoa que gosta de filosofia, que gosta da reflexão, que tem muita empatia pelos outros, e eu ia te perguntar isso. Como é que é receber esses jovens alunos numa disciplina que, pelo que eu sei, e eu não sei muito sobre a área médica, eu sou de humanas, mas pelo que eu sei, tradicionalmente era uma disciplina que os alunos tinham muito medo, a anatomia. Era uma disciplina que os alunos chegavam já na faculdade de medicina, olha, anatomia é complicado. E como é que é recebê-los com esse toque muito humano, muito reflexivo, muito aberto, para formar os profissionais na faculdade de medicina? Como é que funciona tudo isso dentro da disciplina de anatomia? Bom, vamos lá. É uma receita cujo muitos ingredientes são necessários, Só para falar,
Hoje eu coordeno a disciplina chamada Morfofisiologia Humana, né, que é uma disciplina do primeiro ano do curso de Medicina aqui da Universidade Católica de Pelotas, onde a anatomia ela é um dos componentes, né? Nós temos mais 4 componentes que a gente chama de ciências básicas. Elas vão dar o alicerce para que durante o curso esses alunos consigam soerguer as suas paredes na construção desse castelo, hoje, né, como na medicina, chamado ser médico. E eu brinco muito com eles. E aí, mais uma vez, o parabéns à Escola Mário Quintana, porque a anatomia humana, ela sempre foi um grande mistério, desde os seus preâmbulos, né? Quando a gente vai ler a história da anatomia humana, quando a gente vai falar de Galeno e depois de Andrea Vesalius, propriamente dito, aquela coisa de esperar alguém morrer para ir lá e, entre aspas, profanar aquele cadáver, porque o que eu não estou falando aqui, meninos e meninas, não é besteira, é só ler a história da anatomia humana. Foi assim, esconder um cadáver embaixo da cama, esperar dar a aurora para se dissecar, movido pela curiosidade que o ser humano tem do que tem aí dentro, né, de como as coisas funcionam, né? Então é óbvio que a anatomia, ela é uma ciência, né, obviamente falando, usando aqui um pleonasmo, densa. Eu estudo anatomia há 30 e tantos anos e eu só sei que nada sei ainda, né? Então, o que foi preciso acontecer? A gente sabe que os nossos futuros profissionais da área de saúde vão precisar passar pela anatomia ou por outras cadeiras, mas aqui, como você puxou o gatilho, a gente mantém nele. É preciso desmistificar isso. E como a gente desmistifica? Primeiro, é entender o quão complexo essa disciplina tem que ser, né? Qual o nível de complexidade eu preciso entregar, mas para que isso aconteça, a equipe docente, a equipe de pensamento pedagógico, e mais uma vez aqui, a Católica faz muito bem isso, e não estou puxando a sardinha, né? Eu estou falando pela experiência que eu tenho no Brasil, de alguns estados que já consegui lecionar, faz muito bem, que é entender primeiro quem eu quero formar, né? Aquele perfil do meu egresso, e que para esse egresso ser formado, o quanto de substrato eu preciso dar, né? Então, às vezes eu brinco, às vezes a gente quer dar tudo de um determinado assunto, de uma anatomia tão densa, mas tão densa, para um indivíduo que às vezes vai formar, entende? E vai para uma outra área, no caso da medicina, que ele nunca mais vai usar aquele conhecimento, a não ser a base do conhecimento. Então, a maneira em que se leciona, a maneira em que se escolhe a complexidade da disciplina, e deixando bem claro, sempre respeitado a diretriz curricular, né, nacional para o curso da saúde, o programa pedagógico do curso, que está alinhado com o programa pedagógico da instituição. Quando isso está tudo bem amarrado e você consegue despertar na equipe profissional, nos professores, esse senso empático, esse senso de religação de saber, como o Anastasio propõe, tu entende que é possível ensinar pelo amor e não ensinar pela dor. Eu escrevi um paper uma vez para uma revista falando justamente sobre isso, né? É óbvio que em determinados momentos o meu não pedagógico vai ser dado, e frustrar o meu aluno faz parte do meu processo de ensinagem, porque a vida não vai sorrir sempre, né? Vocês estão aí do outro lado, meninos e meninas, não vai ser sempre assim, né? Vocês vão ter muitos nãos, muitas frustrações. Então eu acho que a empatia associada a perfis pedagógicos muito bem escritos, pensados e direcionados, torna não apenas a disciplina de morfo, a componente de anatomia humana, mas qualquer outra componente de qualquer área, né? Ultrapassando as fronteiras da área da saúde, por exemplo, muito mais aprazível e prazerosa. Esse olhar humano faz toda a diferença no ensino. O aluno que se sente engajado, que gosta daquilo que estuda, ele apresenta resultados muito diferentes. E eu queria chegar nesses resultados. A Escola Mário Quintana vem nos últimos anos aprovando muitos alunos para o curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas. Alunos esses que tu conheces, alguns que são teus alunos, que já foram teus alunos, que convivem contigo. E a minha pergunta em primeiro lugar, falar um pouquinho mais sobre essa parceria que existe entre a Escola Mário Quintana e a Universidade Católica de Pelotas, que faz uma coisa muito interessante, que é levar os alunos do ensino médio, alunos que ambicionam uma carreira na medicina, nas ciências da saúde, e eles vão para a universidade e eles não só fazem uma visita,
eu aprendi isso contigo hoje, porque o meu olhar de fora era aquele olhar, o aluno vai visitar a universidade, mas é muito mais do que isso. Ele vai à universidade e ele acaba tendo lições na universidade, ele acaba tendo aulas na universidade para que ele conheça uma área que ele pretende que seja a sua, muitas vezes pelo resto da sua vida. Então eu queria que tu contasses um pouco mais, por favor, Vini, sobre como é que surgiu essa ideia dessa parceria, desde quando ela ocorre e como ela pode ser transformadora na vida desses alunos. Poxa, isso é muito interessante. Eu confesso que ao longo desses anos todos, eu sempre fui um pensador da importância, né, do colégio, em como esse colégio prepara esse aprendiz para ingressar no nível universitário, no terceiro nível. E é uma responsabilidade gigantesca e que, ao meu ver, aqui em Pelotas, o Mário Quintana está fazendo muito bem. Né? Por quê? Porque o ano passado, uma conversa com a professora Moema Chatkin, que é a nossa pró-reitora hoje, uma pessoa que eu tenho um carinho especial, foi com ela o networking, né, da Católica, só para vocês terem uma ideia, né? Como eu disse, eu sou paulistano, casado com uma pelotense, que quando vim buscar a minha esposa aqui em Pelotas, para ela ir lá para Bahia, onde eu estava, ela disse para mim assim, olha, nós vamos viajar no domingo, mas hoje, sábado à noite, eu preciso te levar para comer um lanche, Bauru. O paulista, Bauru para paulista é um pão, presunto, queijo e tomate, né? Numa padaria qualquer lá. E aí me levou num trailer de lanches que tinha ali do lado da Católica, era um trailer mesmo. Aí a gente comeu um lanche ali, e eu gostei, olha, legal, bacana. E ela disse, olha, aqui é a Católica. Eu já conhecia a Católica por nome, né, a Universidade Católica de Pelotas, porque eu já estava inserido na docência do ensino superior há uma década e um pouquinho, e eu disse, nossa, que legal. E eu lembro que eu passei a mão na parede da Católica e disse assim, quem sabe um dia esteja eu preparado e o universo conspire para que voltemos para Pelotas. Isso demorou 13 anos para acontecer, né? Então, quando a professora Moema Chatkin, ela disse para mim no ano passado, olha, a gente tem uma parceria, Colégio Mário Quintana, assim, assado, para receber os alunos. No primeiro momento veio aquela ideia do check-in, né? Os alunos vão vir aqui, olha que bonito, um laboratório, olha que legal. Mas aí a coisa tomou corpo, porque eu disse, se recebêssemos esses nossos futuros estudantes em um projeto prolongado, longitudinal, com visitas em fellow, em hands-on, dentro do laboratório de morfologia humana. E aí eu fiz um esquema onde uma vez por mês a gente passava por um determinado sistema anatomofisiológico, né? O sistema cardíaco, respiratório, digestório. E assim começou. E a gente começou a receber aqueles alunos do Mário Quintana. Eles iam lá e eles ficavam empolgados, até porque a gente passa 2 horas dentro do laboratório de morfologia humana, né? E temos um laboratório riquíssimo. Eu, como anatomista, como professor de anatomia há 25 anos, posso dizer que a gente tem uma riqueza dentro do nosso laboratório, que são as nossas peças cadavéricas, aliada ao que de mais novo tem de tecnologia para dissecação em ambiente virtual. Então eu consigo trazer toda aquela anatomia, né, da exploração do corpo humano associada à mais alta tecnologia de dissecação. Os médicos estão neuronavegando, estão fazendo cirurgias à distância com o uso de robôs. Então a gente consegue misturar isso. E esses pequenos aprendizes do Mário Quintana, então, eles chegavam lá com seus jalequinhos, com seus cabelinhos presos, eu distribuía luva e eles entravam. E aquele primeiro olhar é muito impactante, né? Porque é um laboratório de anatomia. E inclusive em latim na parede do meu laboratório, né? Tá em latim, mas em português, aqui é o lugar onde a morte socorre a vida, né? Onde a morte se doa para que eu consiga continuar iluminando através do repassar desses conhecimentos ou experiências. E para mim foi muito legal, não apenas por ver muitos desses meninos e meninas, né, conosco depois no curso de medicina ou até em outros cursos da área da saúde, mas a transformação de muitos deles durante o processo. Né? Esse ano, em 2025, a gente inova ainda mais esse programa, porque além das visitas, né, ao nosso laboratório de morfologia, nós introduzimos 2 visitas ao nosso hospital de simulação realística. Né? Então eles vão ter 2 experimentações e eu espero que o projeto continue, que essa parceria continue. Por quê? Porque
é o momento, eu disse, né, que eu rego o vaso da semente, em que às vezes esse jovem aí, tu tá nos ouvindo, tá com várias sementes dentro do vaso, esse possa ser um separador para que ele escolha uma ou outra semente a deixar plantada. Então é um projeto fantástico, eu gosto muito de trabalhar. Enquanto a Católica desejar que eu escreva ou continue à frente deles, não sou o único professor. Hoje a gente tem a contribuição de mais professores, o pessoal da simulação realística, né? Você vê que tomou corpo, cresceu, eu tenho mais braços hoje, consigo abranger melhor os nossos futuros profissionais na área de saúde. É muito legal. E eu acho que pela tua descrição, a minha experiência em sala de aula é que o aluno, quando aplica o conhecimento, ele demonstra outro interesse, ou seja, não só aquela breve exposição teórica, algo dissociado da realidade, da aplicação, mas quando ele, que é o caso que vocês estão fazendo e aplicando, quando ele vai à Universidade Católica, aprende, tem uma exposição teórica, mas logo em seguida pode ver como as coisas funcionam, pode estar num laboratório, pode participar de alguma coisa, como tu falasse, mais hands-on, aquilo ali, para o aluno, para o interesse dessa geração, faz toda a diferença, não é? Faz sim. Isso que você está falando, quando a mão toca, neurocientificamente a aprendizagem é outra, né? Vou citar aqui o mais conhecido, que é a pirâmide de Bloom, quando a gente fala em neurociência da aprendizagem. Né? Quando a gente está ali numa aula expositiva dialogada, como eu fui criado pedagogicamente em expositiva dialogadas. Né? O meu professor falando ali na frente, o detentor do saber, e eu ali, um Harris mortal, querendo chegar aos pés dele. E que fique claro, fui esse professor por 5 anos, né? Achando que era o detentor do saber, com provas extremamente complexas, complicadas, sem pensamento pedagógico, por competência e habilidade nenhuma. Né? Tem que dar sorte do aluno enfiar a mão no saquinho e tirar o que ele sabe, mas sem religação. Isso é diferente. Né? E isso para as aulas também é. Quando tu tá falando expositivamente, dialogando com uma classe, né? Cara, os papers estão aí. Tu vai atingir ali 15% de um perfil de aprendizagem, isso se o teu aluno tiver com a via mesolímbica dele ligada, que é a via da atenção. Então o assunto tem que ser muito legal, ele tem que estar muito interessado, o ambiente tem que estar propício a isso. Então você joga com muita coisa, né, dependendo para estar a teu favor, para aquela exposição dialogada apenas. Eu não estou condenando pedagogicamente, até porque as uso. Elas não podem ser exclusivamente aplicadas. Então quando eu levo a minha aluna, e aconteceu agora, com uma das gurias que estão do Mário Quintana, nessa edição 2025, eu estava falando sobre o trato digestório e em determinado momento eu disse que, olha, aqui nessa parte do intestino delgado, que é o duodeno, e aí a gente tem nos cadáveres, eu mostro para eles estão de luva, eles conseguem tocar, que acontece a deposição do suco pancreático, do suco biliar, através de 2 ductos, aquela coisa toda. Uma das meninas levantou assim a sobrancelha, eu peguei ela levantando a sobrancelha e eu fiz assim, fala. Né? Porque o corpo fala, né? A programação neurolinguística é fantástica, né? E isso eu uso muito como estratégia de aula. Meu aluno, quando está fechado, quando está aberto, quando abaixa a sobrancelha, isso são sinais para que o docente conduza o processo aquele momento síncrono dele em sala de aula. E ela disse, eu tenho intolerância à lactose. E o meu médico me disse que o meu problema é no duodeno. É aí, né? E eu disse, vem aqui tocar. Tá vendo como o duodeno possui pregas circulares? Ela deu um sorriso e fez assim, as minhas são longitudinais. E eu disse, tá vendo então? Cara, aquela menina não vai esquecer nunca mais. Né? Provavelmente o que ela descobriu ali naquele momento, ela levaria semanas, meses lendo, interpretando. Então, esse tornar o aluno protagonista do processo é dar a ele crédito para a aprendizagem. Né? É óbvio que eu preciso de currículos bem alimentados, bem pautados, mecanismos de avaliação bem pensados, o que a gente está dioturnamente mudando. Né? Porque não dá para se fazer uma educação pautada no estou parado. Né? Não, ela é contínua. Né? E eu, ao longo desses 25 anos, posso te dizer... não é muito, mas não é pouco. Eu já vi vários modelos
pedagógicos, vários tipos de alunos. Então hoje a gente tem uma pluralidade, né? E eu falei uma vez num congresso de educação, aquele professor que dava aula para aqueles 10 alunos sentados nas primeiras cadeiras da sala de aula, que geralmente era aquele aluno que prestava atenção, né? Eu era da galera do fundão, eu sentava sempre lá no fundo, nunca tive problemas com notas. Mas eu gostava da conversa, da resenha, como dizem na Bahia, por exemplo, né? É muito fácil dar aula para bons alunos. Então, uma vez eu soltei sem querer assim, uma colocação que não machuque ninguém, né? Vivemos numa democracia pedagógica. Dar aula para bons alunos, qualquer professor dá. Resgatar os maus alunos, com o perdão da palavra mau aluno, né? É simplesmente para fazer uma analogia, resgatar este aluno com mais dificuldade, resgatar que para muitos dos professores é o mau aluno, né? Para muitos dos professores é o mau aluno, ele não quer. Aí tu tem que ter muita estratégia, né? Então eu fico o tempo todo tentando trazer todos os meus meninos junto, né? Eu acho que esse é o grande desafio hoje, é ser qualitário na pedagogia. Perfeito. Vini, tu estás aqui em Pelotas há cerca de 3 anos, é isso? Exato. E os hábitos aqui do Rio Grande do Sul, como é que tá? Tu já estiveste por vários lugares do Brasil, de São Paulo para Bahia, para outros estados, já toma um chimarrão, já gosta de um churrasco, como é que tá esse lado? Bom, é aquilo. Agora, muitos deles, às vezes, lá no nosso laboratório de morfologia, a gente brinca e eles dão risada, né? Até porque quando eu faço o meu aluno sorrir, né, eu libero a acetilcolina na via mesolímbica e a coisa fica muito mais prazerosa. O que era sono se transforma em deixa eu escutar um pouquinho mais. Eu sou casado com uma pelotense, tá? Então eu conheci o chimarrão em algumas vindas aqui para o sul, lecionando, né, antes de conhecer a Paty. Mas eu sou casado, então eu tomo chimarrão, prefiro café, né, mas eu acompanho ela no chimarrão. Mas não sou aquele cara que anda com a sua bomba, com a sua térmica. Eu uso a da minha esposa para isso. Churrasco eu gosto bastante, né? Mas o meu cunhado ainda brinca comigo assim, quando é que você vai fazer churrasco de paulista? Churrasco de bifinho na grelha? Aquela coisa toda. Mas assim, é muito prazeroso estar aqui em Pelotas, é um lugar que eu gosto muito. De todos os lugares que eu já morei ou lecionei, Pelotas hoje para mim é o tópico, né? Não apenas por ver a minha família feliz, mas é uma cidade que eu gosto. Eu só não me adapto com frio. Né, foram 10 anos na Bahia e 1 ano e um pouquinho lá no Pará, com 40 graus na cabeça. Então eu estou sempre mais agasalhado. Mas Pelotas é um lugar fantástico. A casa que eu trabalho, a Universidade Católica de Pelotas, idem. Eu estou muito feliz, muito bacana. Eu, quando te disse que era professor de filosofia e sociologia, a gente começou a conversar sobre filosofia e tu me falaste que já tivesse a prática de conduzir um grupo de debate sobre temas filosóficos integrados à área da saúde. E eu acho que isso é fantástico, por um lado, porque torna o profissional da saúde mais reflexivo, torna uma pessoa mais humana. Qual é o papel da filosofia, da reflexão desse lado para um profissional da área da saúde, na tua opinião? Bom, Jacaré, eu acho que a filosofia é a arte da vida. Né? A partir do momento em que eu coloco o meu encéfalo como um todo, agora sendo anatomista, para funcionar quanticamente falando, eu consigo extrapolar os muros da verdade plena. Né? Então, quando eu consigo enxergar o que tem por trás, né? Isso é muito importante. E raciocinar em prol do próximo, isso é o que para mim falta na humanidade. Né? Um dos jargões que eu aprendi na Bahia e que eu não esqueci mais, isso mudou também um pouco da minha maneira de pensar. Eles têm um ditado lá que diz assim: em tempo de farinha pouca, o meu pirão primeiro. E é bem o que é o ser humano hoje. Eu posso, não me importo se o outro não está podendo. Né? É aquela lei do vale tudo. Cara, eu não acredito que a gente esteja aqui para isso. Né? E eu falo isso para os aprendizes. Agora eu aluno não mais. Vamos falar de aprendiz agora. Né? Sem luz, já dizia lá atrás Sócrates, se não me engano. Luz todo mundo tem. A centelha divina está dentro de cada um de vocês. Então todo mundo é aprendiz. Né? Então eu falo muito que a filosofia é a arte do pensamento.
Né? Então esse pequeno grupo que começou de maneira muito tímida lá na Bahia e que a semente já está plantada aqui dentro da Católica, né? Vai virar um projeto? Não sei, hoje é uma ideia. O que é filosofia? Uma ideia, né? Com alguns alunos que querem ir além. E isso não vai tornar ninguém melhor do que o outro. A gente tem que ser melhor que nós mesmos a cada dia. Né? Então é filosofar, cara, é a empatia, entende? É o se colocar no lugar do outro, olhar a vida com o olho do outro antes de condenar o que o outro está falando. E a filosofia faz isso muito bem, né? Então quando a gente lê Morin, eu gosto muito, né? Eu cito alguns, tu como filósofo me dá uma aula disso. A gente marca outros cafés para tal finalidade depois. Ou quem sabe esse grupo de filosofia cresce dentro da Católica e tu vem nos abrilhantar com uma palestra. A gente abre para os meninos do Mário Quintana, né? E introduz tudo isso. Quando a gente vai ler Bauman, quando a gente lê Morin, a gente vai entender essa liquidez, né, cara? O mundo é líquido, então imaginar que tu vai ficar com alguma coisa por muito tempo na mão é utópico. Esse poderio não tá mais com a gente, ainda mais hoje com os usos das tecnologias, né? Eu sou da época que o professor falava, não, o conhecimento tá comigo, e cara, eu não tô com o meu celular aqui, senão eu poderia mostrar, mas o conhecimento hoje tá na palma da mão. A diferença é como eu vou usar esse conhecimento. Então, quer dizer, eu falo isso o tempo todo para os nossos alunos, para os nossos aprendizes da medicina, por exemplo, que é o curso que eu estou lotado hoje. Né? Não adianta tu ser o melhor cirurgião, tu ser o melhor médico, se você não tiver a capacidade de, como alma, tocar outra alma em primeiro lugar. Então, o sorriso com que você recebe o teu paciente, o braço aberto com que você vai receber o teu paciente, isso aumenta as chances de êxito naquilo que você vai propor. Né? E aí a gente já começa com os alunos, com os nossos aprendizes do Mário Quintana, lá no laboratório de anatomia. Porque a primeira coisa que eu falo quando eu recebo eles na primeira aula, eles entram todos, ficam todos ali me olhando, os nossos cadáveres, aquelas coisas todas, e eu falo, tu é o fulano de tal, filho do fulano de tal, que vai ter a casa tal, o carro tal, e que vai ter tanto de dinheiro no banco, mas no final das contas, tu não passa de um corpo como esse que está aqui. Ao final do jogo, os peões, reis e rainhas voltam para a mesma caixa. Então o que é que você quer deixar? É o legado. É isso. O conhecimento é importante. Conhecimento transformado em habilidade, em competência, resolve problema. E é o que, falando aqui da medicina, o que o médico tem que fazer, resolver problemas. Mas é o legado que vale a pena. É o que se deixa. Vini, a gente está se aproximando do fim do nosso podcast, dessa edição. E é uma pena, mas eu queria te pedir, eu comecei te perguntando sobre o Vini, lá adolescente, escolhendo uma profissão. E como é que isso aconteceu para ti, para que isso fosse também uma experiência muito valiosa para os nossos alunos que estão escolhendo uma profissão. Mas eu gostaria que tu encerrasse falando para os pais, porque a gente vai ter pais da Escola Mário Quintana e da comunidade que vão assistir esse podcast, muitos. E um pai que está vendo o seu filho adolescente lidar com essas questões, entrar na faculdade de medicina, entrar na fisioterapia, entrar numa outra carreira, que é uma caixinha de surpresas para eles. Qual é a tua palavra para esse pai que está acompanhando o seu filho nesse momento tão importante da vida? Bom, agora eu vou me desnudar do papel acadêmico de professor e vou vestir a minha túnica de pai. Né? Eu tenho 3 filhas, hoje a minha menor tem 9 anos de idade, Maria Luísa, uma paixãozinha. Acompanhe os vossos filhos, fiquem próximos deles. O mundo e a nossa correria hoje nos afasta. A gente acha que não, mas nos afasta. E eu cheguei a essa conclusão, obviamente falando, porque também, sem querer, me afastei da minha pequena. Porque a gente tem que trabalhar, porque a gente tem que correr atrás, porque a gente não quer que os nossos filhos passem pelos problemas em que a gente passou. Então a gente acaba hoje fazendo um monte de coisa. E com o advento dos celulares, né, da tecnologia, a gente está, mesmo quando deveria estar presente, ausente. Não, mas eu tô ali. Não, tu não tá. Tira um tempo, desliga o celular, pergunta se seu filho está passando por algum problema, apoia ele
no sonho que ele tem. Ah, mas o sonho que ele tem, ele não sabe para onde ele vai. Mas essa é a beleza da vida. É ter um barco forte pela família, e quem fortalece o casco desse barco, ao meu ver, são os pais ou os cuidadores primários, entende? Mas permita que este teu pequeno abra as velas do barco dele, que o vento conduza esse pequeno num primeiro momento. Até porque, uma coisa que a gente fala, nós temos uma pressa, entende? Para que o meu filho se forme, que eles são jovens. A gente está recebendo hoje aprendizes no curso de medicina com 17 anos de idade. Entende? Eles são muito jovens, e aí vamos colocar entre aspas, imaturos, ainda não sabem o que a vida lhes reserva. Ah, mas é muito bom? Sim, é óbvio que é muito bom, se eu puder. Mas às vezes a gente... Cara, às vezes a gente vê dentro do curso de medicina, e eu não estou falando da escola que eu estou hoje, mas mediante o meu andar na vida acadêmica, por incrível que pareça, a gente vê aluno de medicina chorando pelos corredores, tá? Dizendo que só estão ali porque os pais querem. Então, pais, fiquem próximos aos vossos filhos, entende? Orientem, obviamente, faz parte isso do processo, né? Mas, às vezes, permitir que eles deem com a carinha na parede faz parte de um processo de aprendizagem, entende? Eu lembro de cada pedra que eu tropecei. Por quê? Doeu? Sim, doeu. E o que você fez com elas? Botei elas dentro da minha bagagem. E hoje, elas compõem o alicerce da minha vida, aonde eu soergo as minhas paredes. Ou seja, eu estou erigido no alicerce dos erros que eu cometi, para que eu não esqueça em momento algum deles e evite o máximo possível cometê-los de novo. Evite o máximo possível, porque eu também sou frágil, eu sou humano, eu também erro, e erro bastante, mas eu não tenho medo de errar. Eu acho que isso é o fundamental. Eu tive o prazer hoje de conversar, não de entrevistar, mas de conversar e de aprender com o professor Vinícius de Moraes. Vini, muito obrigado, foi um prazer muito grande. Obrigado por ter abrilhantado o podcast da Escola Mário Quintana. Forte abraço. Olha, o agradecimento é meu. Muito obrigado pelo prazer, pelo café que a gente tomou. Espero revê-los. Se ainda não, no projeto 25, quem sabe no 26, quem sabe 26, já aluno nosso da Universidade Católica de Pelotas e ao Colégio Mário Quintana, a Escola Mário Quintana. Parabéns por estar cuidando dos pequenos e que eles cheguem melhores, não que sejam ruins, mas que melhorar a cada dia faz parte do processo de evolução. E a gente vai estar sempre de braços e coração abertos para poder recebê-los. Perfeito. Obrigado, Vini. Esse foi o professor Vinícius de Moraes, eu sou o professor Cássio Furtado e esse foi o Conexão EMQ. Muito obrigado e até a próxima.